Bom, pessoal, vamos tentar dar continuidade aqui, porque a live anterior foi interrompida pelo a próprio Instagram, né? E, enfim. Cortou mesmo, né, rapaz? Eu não sabia que cortava, não. É. O problema, tomara que o pessoal volte aí. Mas conclua o raciocínio, que depois o primeiro vídeo já estou disponibilizando no IGTV, coloquei como parte 1, e essa daqui fica como parte 2, né? O pessoal vê que teve uma finalização aí. Mas conclua o seu raciocínio. Então, a gente estava falando da questão das cotas, né? Eu nunca acessei na faculdade, inclusive quando eu prestei a prova da PUC, a gente também percebe lá naquele ambiente lá que poucos negros vão prestar a prova. Não optei por essas questões de cotas. Mas eu não vejo com maus olhos quem opta por essa opção, principalmente para acessar universidades federais, porque a gente sabe que existe aí um problema de base educacional. Eu acho que todo esse problema de cota no Brasil ele vai ser solucionado quando o governo ele investir melhor na nossa base educacional, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Porque aí, se existe o investimento do governo nesse tipo de educação, então não tem mais necessidade de ter cota, porque tanto o negro quanto o pobre, todo mundo vai ser apto e capaz de acessar a universidade sem necessidade de cotas. Maravilha. Pessoal que está chegando aí, a gente está fazendo a parte 2 da live, que iniciou às 10 da manhã, falando sobre o racismo na história geral e do cristianismo. Nosso convidado, o pastor Marcelo Cordeiro de Amorim, engenheiro, teólogo e mestrando na PUC, Rio de Janeiro, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada Circular da Penha, Rio de Janeiro, e estávamos aqui falando sobre cotas. Na live anterior, o advogado, doutor Rodrigo, enviou um comentário dizendo que não vê com bons olhos a questão das cotas sociais, que deve-se se investir na educação de base e não na educação de nível superior. Acredito que é mais ou menos a ideologia da bandeira daquele grande canal que tem no YouTube, né, que tem um documentário, inclusive, chamado Pátria Educadora. Né? Eles falam bastante sobre essa questão de investir na base. Eu também sou a favor, né, de investir na base, mas eu não tenho ainda uma opinião muito bem estruturada sobre a questão das cotas. Acho que foi bem colocada aí sua exposição, professor. E já que iniciou uma nova live, né, já que estamos na chuva para se molhar, né, vamos dar continuidade. Você que está online aí, ao canal Brasil Paralelo. Obrigado, doutor Rodrigo. E já que estamos aqui, vamos dar sequência. Então, vou fazer uma pergunta pessoal. Posso fazer uma pergunta pessoal? Sinta-se à vontade de responder. Você já foi vítima de preconceito racial no âmbito, vamos dizer assim, eclesiástico, no âmbito da igreja? De alguma forma? Que você é uma pessoa que eu conheço de longa data e é uma pessoa dedicada aos estudos, né? Quando a gente vê o seu potencial, vê que você destaca. E às vezes, de repente, no primeiro momento, alguém te menosprezou de alguma forma, por essa questão da condição de raça, de cor, ou não, nunca aconteceu com você isso? Seja sincero aí, abra o jogo pra gente. Eu não me lembro de em ambiente eclesiástico, né, litúrgico, eu tenho sofrido algum tipo de... E de forma geral? Agora, de forma geral, sim. De forma geral, sim. Eu tenho algumas recordações de quando eu era adolescente ainda, criança, ou ainda depois de adulto. Né? Eu me lembro que tem uma vez que eu estava com meu pai,
E meu pai era eletricista, né? E foi dar um orçamento numa casa. E então, eu nunca me esqueci disso. E aí, a pessoa lá convidou meu pai e tal, eu estava com ele. Quando eu fui entrar na casa dele, ele me barrou com a mão, assim, para que eu não entrasse. E aquilo causou uma estranheza, né, no meu pai. Indagou por que ele não ia deixar entrar. Aí ele falou, não, eu quero que só o senhor entre. Aí meu pai falou, não, mas ele é meu filho, ele vai entrar comigo. E aí a pessoa, né, estranhou no momento ali, filho e tal. Mas mesmo assim não permitiu que eu entrasse, assim, não abriu, não saiu da porta para que eu entrasse. Então meu pai falou, então deixa então, não vou dar mais o seu orçamento, estou indo embora. Então, porque eu criou um ambiente de constrangimento ali, né, entre eles. E aí, a gente vê, por exemplo, no ambiente profissional. Teve uma vez que eu estava numa obra, né, na época que eu trabalhava com obra civil, né, e eu era encarregado ali da obra, e o engenheiro chegou e na hora ali de falar das coisas, ele não se dirigia a mim em nenhum momento, sempre a outras pessoas e tal, e alguém falou como assim, se você não estivesse na sala. Isso, e se você quer saber melhor sobre esses assuntos, né, de elétrica, você tem que falar com o Marcelo. E ele, na frente de todo mundo ali, soltou ali uma injúria racial, né, no sentido de dizer quem é que ele tornou apto àquela função ali. Então, está falando de São Paulo, né, capital, Morumbi. Então, e década de 2000, né? Então, aconteceu. Acontece, por exemplo, quando você entra numa loja, numa Americanas, por exemplo, e você está com a mochila nas costas, e aí você entra dentro da loja, você vai perceber que o segurança vai te seguir, vai atrás, né, porque existe essa questão de que se é de cor é porque é um transgressor, né? É um delinquente. Isso, ele já é um estereótipo, na né? sua cor. Exato, um estereótipo. Coloca na sua cor já, se é negro, então já existe a possibilidade maior de praticar um crime, né? E assim, a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, né, um senhor de idade que foi agredido por seguranças de um hospital, né? E a mulher dele veio até a óbito por causa que viu ele sendo agredido. E qual era o motivo de se agredir um senhor negro, né, que não sofre resistência nenhuma ali? Foi simplesmente injúria racial. Né? Ô Wagner, eu acho importante a gente lembrar de algo. A gente cresceu junto aí na Vila Medeiros e saíamos muito juntos, né? E a gente lembra daqueles diálogos e conversas quando o Rogério estava junto, né, da gente, quando aqui quase sempre quando o Rogério estava, a gente era abordado pela polícia. Por quê? Porque o Rogério era um cara negro, né, mais negro até do que a gente, que eu. E isso já causava ali na desconforto por parte da polícia no patrulhamento, digamos assim. Exatamente, já havia o motivo, né, de abordagem. E em muitos casos até, quando fomos abordados, né, estávamos de carro, o Rogério era afastado, né, da gente, então era como se tivesse um interrogatório com a gente, estava tudo bem e tal, e depois lá com o Rogério, o que você está fazendo? Está tudo bem? Como se ele fosse um sequestrador, né? Exatamente. E isso já aconteceu aqui, né, no Rio de Janeiro, com um colega meu que trabalha comigo, que é negro, e ele estava dando carona para outros colegas para casa. E aí o carro foi parado pela polícia, ele foi separado pelos policiais e os outros colegas brancos foi levado para longe dele e perguntado, está tudo bem com vocês? Vocês estão sofrendo algum tipo de crime e tal? Com ele lá, o que você está fazendo? Por que você está dirigindo esse carro? E gerou um desconforto lá para a galera que estava presente. Então você vê que é uma coisa que existe. Não adianta negar, né? Existe. É triste. Eu pesquisei aqui, foi uma pergunta que estava na outra live,
Aqui diz o seguinte, sobre essa questão de cotas e pardos, né? Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, então relativamente nova, né? Eu estou no site do planalto.gov.br, para não ter erro de passar informação errada, né? Que depois fica tudo gravado aí é complicado. Aí diz assim, dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências, né? A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, 2 pontos. Aí o artigo 3º diz assim, em cada instituição federal e de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas por curso e turno, por autodeclarados, aí vai estar aqui pretos, aí vai estar os pardos e indígenas, e por pessoas com deficiência nos termos da legislação, e em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectivas de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiências na população da unidade de federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Bom, então acho que matou a pergunta da nossa participante na outra live sobre a questão do pardo, né? Se até a lei da previsão de cota, então é porque reconhece como raça, né? Que eu falei, mas é bom a gente checar a informação, né? Que essas coisas mudam muito rápido. Mas, enfim, a gente falou... É uma coisa brasileira, né? É uma ideia brasileira, como você colocou, né? Uma forma de tentar equiparar as condições, né? Agora, resta saber se na prática funciona, eu não sei. Uma coisa também que eu queria citar, professor, é o seguinte, no Conselho Nacional de Justiça, eu não estou com os dados aqui, mas tem um levantamento da população carcerária e o que ocorre? A população carcerária de raça negra, ela é bem maior em relação à de raça branca. Aí obviamente que subentende-se que houve um devido processo legal em cada uma dessas condenações. Subentende-se, né? Mas pegando o conceito hollywoodiano, né, quando você vê série de TV, filmes e até filmes baseados em fatos reais, a gente vê que nos Estados Unidos da América existem muitas condenações equivocadas, ou porque condenou o réu que não é o autor do crime, né? Simplesmente porque o autor do crime era um negro, aí pega um outro negro e condena, ou seja, condena um inocente. Ou simplesmente porque era o primeiro negro que estava perto da cena do crime, enfim. Coisas do gênero assim ocorrem, né? Isso é retratado até em filmes biográficos nos Estados Unidos. Aí eu acredito, e eu estou aqui só confabulando, conjectando, que esse alto índice de uma carceragem negra cumprindo pena em instituição penitenciária, possa haver equívocos como esse. O que você acha? Já até você citando a questão que ocorria, né, com o nosso amigo Rogério e tal, quer dizer, o cara estava simplesmente exercendo o direito de ir e vir, transitando na rua e tal, e era abordado ali como se fosse um criminoso, digamos assim. Delinquente. Enfim, o que você acha disso daí? Você acha que essa questão racial também ela acaba refletindo nas nossas instituições, como os nossos poderes legislativo, executivo e, sobretudo, o judiciário? Sua opinião de leigo mesmo, né, nesse assunto, né? Eu, como jurista, também só tenho os dados numéricos. Eu sei que é desproporcional, né? E agora eu nunca tive um caso, né? Eu nunca tive um caso, já defendi muitos afrodescendentes e nunca tive um caso patente de preconceito no âmbito da justiça ali na instrumentação do processo. Mas, né, pelo alto índice, não é possível que só negros sejam delinquentes. Ou será que é só mais uma questão da questão social mesmo, né? Que, enfim, aonde estão inseridos esses negros? Se tem uma população maior na periferia, enfim. O que você poderia comentar? O que você acha sobre isso?
Eu acho que é um reflexo da condição social, obviamente acaba tendo esse reflexo cultural, né? Psicológico principalmente, mas você veja bem, qual é a maior quantidade de negros que existem nas periferias, né? E que estão mais sujeitos, esses negros, essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, sujeitos ao atrativo do crime, porque não existe ali um respaldo maior do Estado, né, em estar presente com aquela criança, de educar, dar oportunidade. A gente sabe que a libertação social do pobre e do negro está na educação. Mas se essa pessoa não recebe essa educação, ela acaba indo para outros caminhos que a gente sabe que é o mundo do crime. Primeiro ponto. Então, por isso que existe talvez maior negros nos presídios, porque eles estão mais sujeitos a esses ambientes mais pobres e mais periféricos da sociedade, viver à margem, né? E longe de oportunidades reais. E o outro ponto, obviamente, a gente sabe que volta e meia surge uma notícia aí de alguém, né, negro que foi confundido e que foi julgado incorretamente, que lutou aí, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, tinha um rapaz, que era até um artista aqui, e foi preso, né, injustamente, e o pai teve que lutar, né, para provar a inocência do filho, que o filho estava na hora do crime num lugar totalmente diferente aí do local onde foi ocorrido o crime. Então, a gente vê que isso acontece, obviamente. Assim como acontece no cinema, né, retratado no cinema, o cinema tem essa coisa de retratar, né, a vida real, se mistura muito. Acontece, né? A gente vê isso acontecendo. Agora, eu acho, Wagner, sinceramente, que nos ambientes de representações, né, que você citou, são principalmente esses poderes de representação democrática que a gente tem no país, que é o judiciário, o legislativo e o executivo. Primeiro que no executivo a gente nunca teve nenhum representante negro e nem pardo. Né? Talvez a gente possa colocar aí o vice agora, o Mourão, dentro dessa questão do pardo. A gente... Talvez o Lula, né? Não sei se o Lula se enxerga assim. Agora, em ambientes jurídicos, a gente teve recentemente, depois de anos, foi o último, né, até então, um ministro, né, do Supremo. Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, que foi professor, deixa eu só comentar aqui que você apaga para mim. Um participante mandou aqui: o problema da população carcerária é fato que está ligado à condição social, ou seja, os jovens negros estão mais propensos a enveredar pelo caminho da criminalidade por conta da condição. E anteriormente também o Dr. Rodrigo Santos, ele mandou que mais ou menos, né, parafraseando, que ele acredita assim que a cor da pele influencia nas instituições. É que aqui essa live aqui a gente está pegando o jeito ainda, e vem as mensagens do pessoal que está participando, daqui a pouco some. Aí eu nem sei se tem como recapitular, então... desculpa a interrupção, mas continue. Então, aí a gente está falando lá do Supremo, né, do sistema jurídico, que é de pouca representação negra lá. E que o último foi o Barbosa lá, né? O Barbosa, né? E depois nós tivemos... E depois nós partimos para o Congresso, que é o Legislativo. Eu acho que ali deveria ter uma maior representação de negros, porque a gente tem no país uma maioria de negros, mas a gente não tem isso lá. E aí é o que é engraçado, né? Porque o que acontece? O ambiente político brasileiro é um ambiente muito caro para você se enveredar. Então, por conta disso, não somente negros têm dificuldade de acesso a se candidatar a vagas de deputado, né, e senado e assim por diante, como também as pessoas mais pobres. Né? Então, a representatividade da população brasileira na política, ela não reflete, de fato, quem o brasileiro é. Porque só se representa lá, na verdade, tomando essa fala que eu não gosto muito, mas é a realidade,
uma elite, uma classe média talvez, mas quem tem condições de bancar essa candidatura. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que é candidata, que ela representa não a sociedade, mas corporações, né? Porque é a corporação que bancou ali a candidatura dela. Então, por isso, talvez a gente veja poucos negros representantes, né, no Senado e no Congresso. No Executivo a gente tem essa dificuldade também, por causa, né, da mídia e tudo mais. E acho que a democracia maior talvez esteja aqui no Legislativo. Porque ali vai ter uma pessoa que tenha condições técnicas para estar. E, embora seja uma indicação política, mas só vai chegar ali quem tem condições técnicas para chegar. Então, quanto mais negros nós tivermos formados em direitos, né, juízes e tudo mais, mais condições a gente vai ter desse negro chegar lá no Supremo e ser um representante dessa lei nacional. Não sei se eu me fiz claro. Não, com certeza. Inclusive aqui para registro, né? Joaquim Benedito Barbosa Gomes, ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2003 a 2014. E ainda pegando esse gancho, a gente vê que o negro ele é muito assim endeusado na questão dos esportes, né? Você vê aí o futebol, Pelé, o basquete, NBA, Michael Jordan, o golfe tem o Tiger Woods, acho que é esse o nome, né? Na Fórmula 1 tem fugiu o nome agora. Tem o Hamilton. Enfim, na questão dos esportes. Mas, se a gente for observar, em todas as camadas sociais, sempre teve um negro que destoou dos demais, ou seja, um acima da média. E isso não é muito, assim, sei lá, vinculado ou demonstrado isso, né? E, por exemplo, como a gente está trazendo um pouco essa questão para o lado do cristianismo, o chamado príncipe dos pregadores, o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, acho que é essa a pronúncia, ele era negro, né? Ele foi considerado o maior pregador de todos os tempos, né? Só que quando falam dele, não associam ele com ser negro. O pessoal parece que meio que omite a informação, né? Eu acho que deveria se destacar mais isso, porque isso vai mostrar o quê? Que o negro ele tem se superado ao longo da história secular e da história do cristianismo em todas as áreas, né? E você citou na nossa conversa o reverendo Martin Luther King Jr., a gente poderia citar aqui tantos, aqui Oprah, nas telecomunicações, né? A gente poderia citar aqui Barack Obama, né, como um estadista, Nelson Mandela, né, como o grande líder e pacificador, né? Enfim. Mandela como líder mundial até, né? Exatamente. Então, a história por si só mostra a importância e a capacidade dos negros, até mesmo para remontar toda a história de como chegamos até aqui, né? Eu acredito até mesmo que essa questão de não se destacar em tantas outras áreas como, por exemplo, ciência, né? Não tem tantos expoentes, é justamente pelo fato que a gente está falando aqui, a falta de oportunidade, a falta de você gerar condições razoáveis para que a pessoa venha conseguir alavancar, né? O que você acha? Porque... eu acho que Pode falar. Quanto mais oportunidades você criar, mais probabilidade de ter uma pessoa representante, né? Você vai ter nessas camadas representativas aí da sociedade, né? Isso é óbvio, né? Agora, eu acho que eu vou citar aqui o teólogo, esqueci o nome dele aqui, deixa eu ver aqui se tem aqui no computador, James Cone, que é um teólogo que ele começa a escrever sobre a teologia negra nos Estados Unidos. Embora não seja ele o autor, ele começa a escrever sobre. E aqui no Brasil é publicado aí pela editora Paulinas, aí 2 livros dele.
E são livros bons até para a gente entender essa questão. E ele fala no livro sobre isso que você falou, do porquê o negro acaba se destacando no esporte e no mundo artístico. Porque ele acaba encontrando um lugar onde ele tem voz, onde ele tem respeito. Então, por isso, ele se envereda mais por esses caminhos. E aí a gente vê muitos negros esportistas, né, de destaque, como você já citou vários nomes, e também no ambiente artístico, né? E o James Cone, ele fala muito sobre essa questão artística da música americana e de como essa música acaba influenciando toda a cristandade mundial. Porque, por exemplo, o advento do pentecostalismo, ele é muito assimilado com a música, né? O aquecimento do coração de John Wesley tem a ver com a música. E aí James Cone fala muito dessa questão da música, do porquê que o negro usa tanta música para falar, para se colocar, porque a gente sabe que a música é uma música boa, que agrada as pessoas, e ele acaba podendo falar, ter voz. E aqui no Brasil não é diferente, a gente vê isso tanto em ambiente religioso, como em ambiente cultural, da sociedade de uma forma geral. O negro acaba se enveredando para o mundo artístico, porque é mais fácil ele ter voz no mundo artístico e fazer sucesso e colocar o que ele pensa, do que no mundo representativo, né, político. Então, por isso que você acaba vendo esse destaque. Eu acho que existe pouco engajamento por parte de muitos negros artistas e muitos negros esportistas, por parte da sociedade que ele faz parte, né? Que ele veio, que ele lutou, que ele sabe que tem essas dificuldades, de ele dar voz a esse tipo de movimento, se é que eu posso dizer. Então, por exemplo, aqui no Brasil recentemente, o Neymar, né, foi indagado, está sendo criticado por não ter se colocado a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Porque a maioria dos atletas, né, negros se colocaram, se propuseram a falar a respeito do assunto e ele se omitiu. Porque no Brasil não é uma característica, né, do esportista ou do artista se colocar. A não ser na música mais periférica, no caso do rap, né? Eu acho que o rap é uma música que potencializa muito essa questão de voz profética, né, do ambiente periférico. Bom, a gente fez uma super live aqui hoje, hein? Parte 1, parte 2. E eu até achei aqui a questão do Adalto Lourenço, para passar para o pessoal. O Adalto Lourenço, ele fala o seguinte, né? Que Deus alterou a parte cromossômica de Eva, né? Para que ela tivesse XX, e sobre a raça seria praticamente uma pequena alteração genética necessária, pois se ambos fossem negros, todos os habitantes do planeta Terra seriam negros também. Se fossem ambos brancos, todos os habitantes do planeta seriam brancos também. Então, é a ideia do casal interracial que a gente falou na primeira live. E eu queria passar para você fazer, enfim, as considerações finais, né? Já aproveita e deixa seus contatos aí no final aí, né? Para outras pessoas poderem aproveitar essa sua mente aí, aproveitar essa mente brilhante que você tem aí, convites para live, palestras e enfim. É isso. Fica à vontade aí na conclusão, que agora nós temos um tempinho extra. Então, só para referenciar aí o que eu falei do James Cone recentemente, o livro dele é O Deus dos Oprimidos. Ele fala aí, é um livro traduzido, né, pela editora Paulinas, e ele fala muito a respeito desse ambiente que o negro vai ter essa fala, e fala muito do mundo artístico. Acaba se repetindo também no mundo esportivo e tal. Então, ultimamente, eu não tenho feito muitas palestras, né, eu aceitado muitos convites, porque eu tenho estado muito sem tempo. Mas, querendo, né,
obviamente, convidar ou entrar em contato. Acho que pode entrar em contato com as minhas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, né? Eu vou estar respondendo. E lá nas redes sociais também vai ter o contato telefônico, e-mail, site da igreja, enfim. Passa teu Instagram e seus canais aí, porque esse vídeo aqui vai ser disponibilizado provavelmente no IGTV aqui do meu Instagram e via YouTube, enfim. O Instagram é o Marcelo Ebed. Né? O Marcelo Ebed vai ser o único que vai ter lá. O Facebook é Marcelo Ebed Amorim. Pode entrar em contato que a gente vai estar respondendo aí com o maior carinho. Né? E não somente para a questão de lives ou de palestras, mas as pessoas têm dúvidas, né? Querem referências, né? Então pode entrar em contato aí que a gente vai estar direcionando aí algum livro, alguma coisa que a pessoa tenha uma dúvida. Só falando aqui com relação à PUC, eu passei lá no mestrado da PUC, né? Fui iniciar o curso e tudo mais, mas eu parei, né, o curso. Acho que é importante falar isso aqui para deixar claro, por causa das questões profissionais. No caso do trabalho, eu acabo tendo dificuldade de estar cursando lá o mestrado da PUC. Por conta disso, eu estou fazendo uma segunda graduação, que é as Ciências Econômicas. Até eu terminar esses 2 anos aí eu volto para que as coisas acalmarem profissionalmente para o mestrado lá da PUC. Isso, deixa uma mensagem ao pessoal que está acompanhando ao vivo e os que vão acompanhar depois pela gravação. É uma conclusão geral do que você acha sobre essa discussão sobre o racismo no Brasil e no mundo. Olha, falando como cristão, como pastor, que vive nesse ambiente litúrgico, eclesiástico, eu acho que a primeira coisa é que os cristãos, de um modo geral, não deveriam negar o que existe. Tanto a Bíblia quanto o Evangelho usam de discursos que vão em favor dos oprimidos, das pessoas que precisam dessa libertação, principalmente essa libertação social nos dias de hoje. E a gente vê esse movimento nos livros proféticos da Bíblia, onde existe essa denúncia profética. Eu acho que a igreja, em muitos casos, ela se omite com os problemas sociais existentes do nosso país, que não é só o problema do racismo. Existem uma infinidade de problemas sociais, problemas de injustiça no país, que a igreja acaba se omitindo. Eu acredito que a igreja ela tem a obrigação, como voz profética no mundo, de denunciar esses problemas, de orar por esses problemas, de se colocar nesses problemas. E eu acredito que falta mais esse engajamento da igreja nessas relações. E com relação ao racismo, se nem a nossa legislação ela nega a existência, acho que a igreja ela não deveria fazer isso. E deveria, em muitos casos, criar essa fala dentro da igreja, em ambiente de escola dominical, em ambiente de palestras, né, para jovens dentro da igreja, no culto. Eu acho que faltam ministrações, palavras a respeito. A gente vê muita pregação na igreja hoje em dia, acho que muito por causa do ambiente de América Latina que nós estamos, que propõe uma libertação social no sentido de prosperidade, né? A pessoa ser próspera. Mas a gente vê, por um outro lado, deixa de lado as outras mazelas existentes na sociedade que a igreja precisa falar. A igreja precisa falar dessas injustiças sociais, precisa falar do racismo, precisa ensinar para as pessoas e dizerem para as pessoas que isso não é uma coisa que Deus aceita, não é uma coisa divina, não é uma coisa que está na Bíblia, não é uma coisa que o Evangelho aceita, e que a gente precisa refletir melhor sobre como Deus vê essas questões, como que a igreja deveria ver e se portar referente a esse tipo de coisa. Eu acho que os problemas se potencializam na sociedade quando a igreja ela se omite de falar sobre determinados assuntos. A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, reflexo de falta de diálogo, né? Exatamente, da falta de diálogo de muitos anos. Então, o que aconteceu
Eu esqueço o nome do rapaz, porque eu sou muito ruim de guardar nome. Né, com aquele negro que foi morto ali pelo policial americano, foi a última gota para entornar todo o caldo que estava aí no caneco. Né? Então, o que a gente vê é isso, é a falta de diálogo. E a igreja, ela tem por obrigação proporcionar esse diálogo, né? Principalmente em ambiente pentecostal, né? Para a sociedade. E eu acho que a igreja tem se omitido em muito caso. A igreja hoje brasileira, ela tem se engajado em questões políticas, que eu até não vejo com bons olhos esse engajamento da igreja nas questões políticas, mas tem se engajado na forma política, né, tentado criar uma voz política, mas de outro lado, ela tenta se engajar politicamente sem ter um motivo do porquê esse engajamento político. Entende? Por que a pessoa se engaja na política? Para ser representante dessa sociedade, dos excluídos, das pessoas menos favorecidas, e a igreja tem que se colocar como essa voz da igreja, da pessoa que vai lutar pelo pobre, que vai lutar pelo negro, pela viúva, pelo órfão, assim como a Bíblia nos ensina. Então, a palavra que eu deixo aqui é essa palavra de engajamento, que a igreja necessita estar. Então, nesse ambiente hoje que a gente está de pandemia, que a gente está enclausurado nessas casas com quarentena, a gente deve usar o que a gente tem para esse engajamento, né? Suas redes sociais, Facebook. Eu vejo tanta coisa no Facebook sendo publicada por cristãos, por pastores. Com ira, né? Com ira. Com ira, que não ajudam, não agregam a causa política, né, que ele está lutando, e nem muito menos a causa política que a igreja ela deveria defender. E que as pessoas deveriam se engajar mais nesse sentido, com amor, fazer como Jesus faria. E Jesus faria as coisas com amor, se colocando no lugar do outro. Então, eu acho que falta isso para a igreja brasileira, e eu acho importante que isso comece a acontecer. Maravilha. Eu também, me falhou a memória a hora que eu citei o ocorrido, mas a gente tem que registrar, porque é muito importante, né? Que são os protestos contra a morte, né, desse homem negro, e o nome dele é George Floyd, um homem negro de 46 anos que foi sufocado por um policial aí nesses últimos dias passados, né? E, enfim, estamos no final dessa live. Eu queria falar para você, Marcelo, que você é meu irmão de coração, cara. Você é meu parceiro. A distância, né, que nós estamos, você hoje é carioca, eu sou paulista, né? Pelo menos estamos assim afastados, né? Mas embora é só pegar a rodovia Presidente Dutra aqui, eu estou te devendo uma visita, né? Mas estou sempre orando por você, pela sua esposa, pela sua linda filha, pela sua família em geral, né? Pastor Lúcio Amorim, irmãos Marina, Priscila Amorim, toda a sua família mora no meu coração. Quero te agradecer você a participação aqui nesse nosso bate-papo, nessa live. E você que nos acompanhou ao vivo e que vai, porventura, acompanhar pela gravação, eu quero concluir com um versículo bíblico, né? Antes de eu citar esse versículo, eu quero recapitular com você a base do que é o cristianismo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Essa é a base do cristianismo, né? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, diz: nisto saberemos quem sois os vossos discípulos, se entregar a vida uns pelos outros. Né? Mas o versículo que eu quero dizer, já que estamos numa live sobre racismo, é o que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, que ele diz assim: não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então Paulo ele colocou todo mundo ali que fazia parte do contexto social da época dele. E a Constituição Federal, eu como operador do direito não poderia deixar de citar, né? O título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1 dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, e aí vem uma lista enorme aí de enunciados. Ou seja, a minha opinião particular é que todos nós somos iguais, independente de etnia, de cor, de raça, de condição social, todos nós somos iguais e seres humanos devem ser tratados com respeito, porque é a imagem e a semelhança de nosso Deus. Por fim, minhas redes sociais, canal no YouTube, Wagner Pedro Explicando, acessa lá nossa playlist, a gente fala de assuntos variados. Instagram, @Wagner Pedro Lima. E tem um blog pessoal, ao qual eu escrevo meus textos, quem sabe você já conheça e gosta do tipo de conteúdo que a gente tem criado, escrito, né? É Wagner Pedro Doutor. Só ir lá na barra de pesquisa do Google, escrever Wagner Pedro Doutor e você vai ser redirecionado para o meu blog pessoal. E é isso. Meu forte abraço a todos, aqueles que estão conosco e aqueles que vão acompanhar depois na regravação. Tamo junto, Marcelo. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Fechou? Fechou. Beijão, querido. Vou já salvar no IGTV. Você pode pegar por lá e também disponibilizar nas suas redes. Ok, amigão. Um abraço.